Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Hoje, 14 de fevereiro de 2025, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estudo este organizado, representado pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor de Curitiba, Paraná. Nós sempre gostamos de colocar no início, para aquelas pessoas que nos assistem no canal do YouTube, né? Que o estudo ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas, de Curitiba. Mas aqueles que queiram participar ao vivo conosco, basta entrar no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br. Lá encontrarão lá os caminhos, links, para pessoas se inscreverem e receberem, assim, o link do estudo, né, para conseguir participar ao vivo conosco. Todos serão bem-vindos. E também lá no nosso site encontrarão as playlists dos estudos anteriores, como também estudos da Revista Espírita, e uma gama de material para as pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Bom, estamos no nosso estudo 39. Nós estamos na parte terceira do livro do livro dos Espíritos, né? E hoje nós estamos iniciando o capítulo 3. O capítulo 3 fala da lei do trabalho. Então, nós vamos ver hoje um pouco sobre a necessidade do trabalho, limite do trabalho e repouso. E o primeiro título, necessidade do trabalho. Kardec pergunta, na 674, a necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gostos. Na 675, a pergunta é bem interessante, né? A nossa visão de trabalho, né? A gente pensa no trabalho de uma coisa penosa, mas vamos colocando uma outra conotação do trabalho também. Estou na 675. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Está bem claro. Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Interessante essa resposta, né? Toda ocupação útil. Na 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da natureza corpórea. E expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso, é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, otorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Na 677, essa também é uma pergunta bem interessante, né? A 677 pergunta, por que prover a natureza por si mesmo a todas as necessidades dos animais? Tudo na natureza trabalha, como tu trabalha os animais. Mas o trabalho deles
de acordo com a inteligência de que dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não nos resulta progresso, ao passo que do homem visa o duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores do desígnio do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza. Sem bem, quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos às mesmas necessidades de trabalhar? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são essas, menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem conserva inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possui bens suficientes para lhe assegurar a existência? Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Quanto mais ocasiões de praticar o bem, lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Deus é, Deus é justo pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse viva expressa no trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com suas faculdades. 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. O que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Olha, ele está falando daquela época, hein? 1858, né? E hoje a gente percebe ainda mais isso ainda, né? E a outra questão bem interessante desse título, que é o limite do trabalho, repouso. Na 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso também
o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. E essa pergunta é interessante, também é muito. A gente tem que refletir bastante. Olha, 683. Qual é o limite do trabalho? O das forças. Em suma, esse respeito deixa inteiramente livre o homem. Então, é o limite das nossas forças. 1084. O que você deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Tem o homem direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Então, que há de... Aí tem A, né? Então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo esse família, a sociedade deve fazer às vezes dessa. É a lei da caridade. Aí o Kardec comenta, né? Não basta você diga ao homem que ele corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura um remédio para isso, no equilíbrio entre a produção e o consumo. Esse equilíbrio, porém, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalho de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros em si, a que consiste na arte de formar os caracteres, a quem incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida, praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem de previdência por consigo mesmo e para os seus a respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Bom, nós vamos entrar agora no outro assunto. Esses capítulos agora, nessa terceira parte, são mais ou menos curtinhos.
Se alguém quiser fazer algum comentário aí, antes de passarmos para o outro capítulo, que é da reprodução, está liberado também, se alguém quiser comentar alguma coisa. Eu gostaria de fazer um comentário, porque é bem interessante. A lei do trabalho é uma coisa natural, trabalho e repouso, né? Então, são dois aspectos da mesma moeda, né? Dois lados da mesma moeda. Você pulsa, você trabalha, e quando você relaxa, né? Você, como o coração, né? Quando você pulsa, você trabalha, quando você relaxa, você puxa o sangue de volta. E muitas funções orgânicas humanas têm essa dualidade, né? Respiração, você inspira, você trabalha, você expira, você repousa. Então, é uma lei interessante, porque é uma lei que está fundamentada até nas características da fisiologia do corpo humano. E a gente usa o trabalho não só para sustentação, como também uma forma de terapêutica, ocupação da mente. Então, mente vazia não é interessante, nunca foi, né? E acho interessante quando os espíritos também distendem a questão do trabalho no sentido de ocupação útil. Essa sempre é uma coisa muito importante, porque a gente pensava antes do trabalho só como alguma coisa remunerada, né? Um trabalho formal. E se eu estou lendo um livro, se eu estou mesmo relaxando lendo um livro, eu também estou trabalhando. Se eu estou limpando a minha casa, eu estou trabalhando, né? Estou tomando um banho, eu estou trabalhando. Então, as ocupações que são úteis também nessa conceituação. Uma dúvida que eu fiquei, não sei como é que você interpretou, José, no início ali dessa parte do trabalho, fala que o trabalho é uma expiação na condição em que a gente vive. Não sei se você poderia fazer um comentário sobre isso, expiação. Talvez aí o cuidado que a gente tomar com o termo expiação, que talvez chegasse com um tipo de um castigo, mas eu entendo assim, que ele fala expiação, é como se fosse uma coisa assim que você, quando assim, você é compelido, você é obrigado a trabalhar para você se sustentar, né, para você colocar. Então, seria assim, talvez para o espírito, é como se fosse uma obrigação, então você, aquelas pessoas que são menos, vamos dizer assim, menos favorecidas economicamente, ela tem que se esforçar mais no trabalho, né? Tem que acabar mais jornada, tem que colocar. Eu entendi mais ou menos nesse sentido, né? O termo de expiação por causa disso, que é para nós é tipo uma obrigação, né? Puxa, mas eu sou obrigado a trabalhar, né? Eu entendo que é trabalho mais material, né? Então, por isso que ele fala que até vou voltar um pouquinho lá, deixa eu volto lá. Ó, acho que era essa aqui, ó. Porque o trabalho impõe-se ao homem por uma consequente natureza corpórea. É expiação. E ao mesmo tempo de aperfeiçoamento. Então, eu entendi a expiação por causa dessa questão, assim, de você ter que, né, trabalhar para você se sustentar, para você colocar. E também de muita inteligência, porque conforme o trabalho vai se apresentando, se não existisse o trabalho, até ele coloca sobre as questões da necessidade, conforme da necessidade, você vai desenvolvendo novos meios para facilitar o teu dia a dia, né? Por exemplo, as máquinas que acontecem. O homem roda, né? Então, eu tenho que desenvolver a mercadoria. Então, eu vou aperfeiçoar o aperfeiçoamento da minha inteligência para me desenvolver a roda e assim sucessivamente, né? Aí as máquinas, os equipamentos que facilitam o meu trabalho. Então, eu entendi nessa questão, né? Porque espiar por causa disso. Poxa, eu tenho que trabalhar. Então, é uma coisa meio imposta, né? De acordo com cada um. Não sei se você entendeu, também concorda, não sei se poderia comentar alguma coisa assim. Eu acho que ficou melhor para mim agora, mais compreendido. Concordo com você, sim, é isso mesmo. Porque não dá para entender isso, que é espiar, né? E por que uns têm mais, desenvolvem mais a parte da inteligência e menos essa parte grosseira da diferença material, né? Para muitos aquilo é expiação mesmo, né? Tem que levantar todo dia, trabalhar, ir lá para, né? Se alimentar, tudo.
um sofrimento para muitas pessoas, né? Nós temos que pensar diferente. Você falou do trabalho útil, por exemplo, esse estudo que nós estamos fazendo aqui agora faz parte do trabalho, né? Então, quando a gente está fazendo essas questões assim, estudando, está colocando, nós estamos utilizando o nosso tempo, né? É bem interessante isso. E a questão do repouso, acho que é importante também, porque é uma coisa de material do nosso corpo, né? Ele precisa de um momento para as células se recuperarem, tudo, né? Tudo tem que ter esse período, né? De repouso aí, que também é importante. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos dar continuidade. Então agora vai ser no capítulo 4, fala da lei da reprodução. População do globo, sucessão, aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento, celibato e poligamia. Interessante também isso. Bom, todos são interessantes, né? Mas tem uns que a gente parece que vai chamar mais a atenção nossa. População do globo, 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? É, evidentemente. Sem reprodução, o mundo corporal pereceria. 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará o tempo que seja excessiva na Terra? E é bem a pergunta naquela época, né? Hoje a população até está regredindo, né? Ela ia na parte geométrica e aí agora vai diminuindo a quantidade de filhos, então vai envelhecendo a população, né? Vamos dizer. Mas naquela época, você imagina, a pergunta era bem interessante. Não. Ó, Deus a isso provê, mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Sucessão e aperfeiçoamento da raça. 688. Há, nesse momento, raças humanas que, evidentemente, decrescem. Virá o momento em que terão desaparecido na Terra? Assim acontecerá, de fato. E que outras terão tomado lugar, como outras um dia tomarão a da voz. Isso é interessante, aqueles povos mais primitivos, né? Então vão se tomando, vão se diminuindo, né? 689. Os homens atuais formarão uma criação nova? Ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Você vê que a resposta é bem interessante, né? Porque a visão que a gente tem sempre é uma coisa material, né? A gente vê só o corpo nosso aqui, né? Mas olha a resposta. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descende dos seres brutos, selvagens dos tempos primitivos. É interessante que de quando em quando a gente ouve esses debates aí nesses canais aí de National Geographic, nesses canais de History, eles fazem aquelas, e nas próprias científicas, eles vão sempre ter uma curiosidade de saber da nossa descendência, né? Então vai buscar lá do Homo sapiens, não sei o quê, de repente aparece um modificado aí, um ser aí que acham aí no gelo, no lugar lá. Esse aqui viu há não sei quantos milhões, esse aqui não sei o quê. É interessante como nós sempre temos essa curiosidade de saber, né, da nossa origem, que está colocando, mas os espíritos são mesmo, mas aqui, conforme
ele vai evoluindo, ele vai necessitando de corpos mais sutis e assim vai outras raças surgindo. 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procede dos corpos primitivos mediante a reprodução? A origem da raça se perde na noite dos tempos. Como todos, pertencem, porém, à grande família humana. Qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas poderão aliar-se entre si e reproduzir tipos novos. É interessante isso também, porque daí a gente percebe, aí a ciência começa a mostrar isso, que aí vem à tona toda aquela questão que nós somos todos criados do Adão e Eva, né, do ser só. Que isso aí é uma grande falácia, que até próprio depois, quando eles vão para outras regiões, já encontram outros povos. Então, acho não, com certeza vieram, no início da civilização humana, né, vários troncos, né? Então, aí que aí vem, por exemplo, os de origem asiáticos, a raça negra, a raça amarela, e assim sucessivamente. E aí, o que ele está colocando? Vai se misturando, se cruzando e vão se formando outras raças. Ó, grande família humana, qualquer que tenha sido tronco, né? Vários outros troncos, né? Elas poderão, né, aliar-se entre si e produzir outros tipos novos, né? Foram surgindo. 691. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta, à custa da força intelectual. Agora dá-se ao contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito da força da natureza, o que não conseguem os animais. Né? É isso que ele diferencia nós dos animais. Isso ele falou naquela época, hoje então nem se fala, né? Se hoje algumas pessoas criticam muito os aperfeiçoamentos genéticos das plantas e dos animais, né? Mas se não tivéssemos desenvolvido isso, hoje ainda passaríamos fome, né? Como quem é produzido alimentos para sustentar toda a quantidade de pessoas. Se usasse os mesmos princípios, mesmo meio antigo. Então, a própria agricultura é um exemplo claro disso. Né? Ela vai se desenvolvendo cada vez mais, conseguindo produzir mais safras e mais quantidade de grãos, né? Com as modificações genéticas e os animais também. 692. Será contrário à lei da natureza, ó, o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme essa lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? Ó a pergunta, hein? Olha que pergunta. Olha a resposta. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Olha aí quem é contra, né? Existem alguns grupos aí que surgem de vez em quando, que são contra, não sei o quê, contra isso, mas, olha, eu acho isso mesmo, porque Deus serve para atingir seus fins, né? Então, como que vamos sustentar todo mundo hoje se não fosse assim? Pergunta, item A. Geralmente, os esforços como emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivo, senão acréscimo de seus gostos. Isso não lhe diminui o mérito? Interessante, né? Olha, que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Por mais que a pessoa está fazendo aí por interesse dele e tal, não sei o quê, mas está progredindo, né? Cabe lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência. Sobre esse aspecto, é que maior proveito tira. Obstáculos à reprodução.
São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. E aí o Kardec faz uma ITA, né? Isso naquela época, hein, gente? Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Olha a resposta, hein, gente? Coisa fantástica. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhes sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispõe para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstém ao desenvolvimento excessivo, que está perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimentam. O que se deve pensar na 694? O que se deve pensar dos usos cujos efeitos consistem em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem é material. Casamento e celibato. 95. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Olha a resposta. É um progresso na marcha da humanidade. 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Aí o Kardec comenta. O estado de natureza é o da união livre, da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão exemplos de uniões constantes. No 697. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento? Olha a resposta. É uma lei humana, muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar sua lei. Só as da natureza são imutáveis. Celibato. 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam Deus e enganam o mundo. Olha a resposta. Que vive por egoísmo, né? E resposta interessante. 699. Da parte de certas pessoas, o celibato
não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo a serviço da humanidade? Olha que resposta interessante. Isso é muito diferente. Por isso que eu frisei bastante a resposta do herói, né? Que ele disse, ó, eu disse, por egoísmo, todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Por isso que a gente tem que entender bem as entrelinhas e o profundo das respostas. Né? E o Kardec, sem dúvida, né? Ele era uma pessoa preparada para isso mesmo, que ele vem a resposta e ele deu outra, que bem interessante, porque esclarecer isso, né? Então, Kardec comenta. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quanto constitui pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima de sua condição. Poligamia. 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da população em que devem unir-se? Sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. Qual as duas? A poligamia ou monogamia é mais conforme a lei da natureza? A poligamia é a lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real. Há apenas sensualidade. Se a poligamia, Kardec comentando, se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de tornar-se, devera ter possibilidade de se tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dado a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes em que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Bom, era isso que eu tinha preparado para hoje. Se alguém quiser fazer um comentário sobre agora esse tema aí da produção, está liberado. Eu gostaria de fazer um comentário. Quando a gente estava falando ali do aperfeiçoamento das raças, eu fiquei imaginando que a gente possa ter, com o passar do tempo, raças mais amorosas, né? Mais caridosas, mais generosas, mais, que haja um equilíbrio maior entre as pessoas, né? Não um desequilíbrio tão grande social, um equilíbrio maior, mais possibilidade para todo mundo, como em alguns países mais desenvolvidos, né? E sobre as raças novas, daí, acho que você comentou, né, mas tem muitas raças novas aqui no Brasil. A gente quando vai medir as crianças, por exemplo, para fazer um acompanhamento, a gente não consegue ter estudos de todas as junções de raças que tem no Brasil, né? Então, é japonês com italiano, japonês com brasileiro, né? Pessoas de cor com brancos e europeus de tamanhos diferentes. Então, o Brasil, acho que é um grande exemplo disso, né? Dessas raças novas aí. O comentário, então, o que você comentou ali no início ali, sobre assim, raças mais
mais humanos, mais fraternos. Veja bem, nós estamos, às vezes, tem que pensar um pouquinho. Quando os espíritos evoluídos dessa raça, porque a raça ela pode ser, né? Não é a raça em si, né? É o espírito, né? O espírito que dá essa característica de mocidade, de fraternidade. Então, um espírito, ele pode encarnar numa raça evoluída, vamos dizer, hoje aqui nós sabemos disso, né? Que é um corpo perfeito, tudo, mas ele pode ser mal, porque o espírito ainda é mal ainda predomina com esses instintos, né? Então, o que tem que se melhorar, por isso que ele frisa bastante, as raças, elas vão vindo de acordo com, para, vamos dizer assim, suprir as necessidades dos espíritos. Os espíritos são os mesmos, mas quando nós tivermos maior quantidade de espíritos mais fraternos, mais amorosos, aí vai, né? Independente de que raça que ele tiver, que corpo que ele tiver, vão ser melhores, né? Nós confundimos muito a questão material com o espírito. Ah, sim. Sim, eu entendo, mas você veja, quando há também essa mescla, né, mesmo de raças diferentes, daí o caráter da raça vai amenizando, né? Então, como aconteceu aqui no Brasil, que tem essa mistura maior, né? Permitiu essa mistura maior, eu acredito que esses elementos da raça que tenham, digamos assim, seja um pouco mais difícil do trato, ela amenizando aqui no convívio com um povo mais ameno, ela poderá levar para a sua raça original essas características, né? De maior amorosidade, de maior tolerância. Espero, né? Eu tenho um pouco de coisa disso aí, porque, de novo, nós estamos colocando, porque a raça, o corpo que está ali, ele vai refletir, claro, que conforme vai ter mais espíritos evoluídos que melhorando que tem esse sentimento, as raças têm que se aperfeiçoando para atender a necessidade desses espíritos. Não vai precisar mais de raças, né? Com força, tudo. Então, aí, por isso que existe esse aperfeiçoamento de raça. Mas não é a raça que vai transmitir a amorosidade, essas coisas. Não. É o espírito que encarnou nela, né? Que encarnou nessa raça. Porque senão nós vamos invertendo de novo, nós vamos valorizando sempre o corpo físico. Não, é o espírito que vai, vamos dizer assim, os espíritos vão evoluindo, isso nós comprovamos, nós conseguimos perceber isso, até na nossa visão aí de 70, 80 anos aí, 100 anos atrás, a gente percebe que os corpos foram modificando, né? Hoje já não necessita mais tanto daqueles corpos, daquelas pessoas que faziam o serviço braçal, bruto, né? Era mais musculoso, mas que necessitava de tudo essa força. Hoje, cada vez mais, vai vindo a própria, como se diz, os cruzamentos, vão colocando, vão surgindo raças mais sutis, mais leves, né? É diferente, né? Com os caracteres diferentes que não necessita tanto da força física. E cada vez vai mais assim, né? Porque cada vez mais nós vamos dizendo assim, aquele serviço bruto vai ficando no passado, né? Não se exerce mais o conforto, vai mudando totalmente o estilo da raça. E a gente consegue visualizar isso no nosso período, assim, você volta, a gente quer mais um pouquinho de idade, voltando lá na época dos nossos pais antigos, você viu o sofrimento que era, até a própria, as mulheres, né? Puxa, a vida era diferente, né? Então hoje são muito mais delicados, vamos dizer assim, mais sutis, porque não necessita mais daquela estrutura mais bruta. Uma outra coisa que foi me ocorrendo nessas raças novas é o homem tecnológico, né? Esse homem que é muito voltado para a máquina. Você vê as crianças, os bebês de 1 ano e pouquinho, fazendo com o dedinho assim nos celulares já. O então, espírito, parece uma raça nova, né? Mas a raça, acho que. Mas o espírito, né? É espírito novo vindo. É o espírito, é verdade. É o espírito. Atrás da raça tem o espírito. Não, o espírito usa a raça, mas é o espírito que tem essa questão aí que traz ali a intelectualidade, essas coisas. Não é a raça que vai, ela pode inibir, ela pode dificultar, né? Mas é o espírito que vai se manifestando dessa maneira, são espíritos cada vez mais tecnológicos, né, que você falou, né? A gente percebe claramente isso mesmo. Puxa, parece que eles se preparam no mundo espiritual, quando vem aqui, já vem. Né? E aí vai entrar tudo aquilo que ele falou lá, né, na questão, assim, que dos avanços
tecnológico, né, para produzir mais, né, dos animais, dos alimentos. Você pode deixar bem claro, né? Deus deu ao homem essa capacidade, né? Ele que é para isso mesmo, é para desenvolver mesmo isso. Aí que é a evolução, né? Porque muitas pessoas são contra, né? Algumas coisas assim. Eu vejo aí um grupo de pessoas às vezes fazendo campanhas aí contra modificações genéticas. Tá certo, tem que ter tudo limite que ele fala ali, né? Mas você vê, faz parte do progresso, da lei do progresso, né? Dessa lei da reprodução, né? Às vezes cada raça, mas, né? Tanto dos animais como das plantas e tudo, né? Até na raça humana, né? Cada vez mais vão se cuidando mais, né? Utiliza mais de medicamentos, mais de tantas coisas que vão utilizando para você ir cada vez melhorando mais essa nossa condição desse corpo físico, para que quando nasça outro, melhore, né? Hoje já se fala muito nessas questões genéticas, né? Puxa, hoje já estudam bastante essas questões de desenvolvimento. Bacana, né? E o último comentário é sobre as modificações, né, que são dadas ao homem através da inteligência, capacidade de modificar as condições da lei da natureza, por exemplo, ali quando ele fala da regulação da reprodução, né, dos animais, ou a modificação genética das plantas, coisas do tipo. Aí fiquei pensando, puxa, mas é importante que o homem tecnológico, né, não só evolua nessa área, mas que faça isso com uma visão mais idealística, né, de, por exemplo, melhorarmos as sementes, mas visando um bem e uma alimentação para mais gente, não só visando lucro, né, e que as consequências, sem estudar tão a fundo as consequências dessas modificações, como a gente tem visto doenças, né, que estão vindo a partir, por exemplo, do trigo modificado geneticamente, né. Então, é bem interessante quando o homem, quando o espírito precisa evoluir também muito, muito nesse campo da moral, da ética, né, de trabalhar com ideais maiores. Acho que era isso que eu queria ver. Ele deixa bem claro isso que você falou, né? Ele deixa bem claro aí a necessidade da nossa evolução moral, né? A questão moral para nós compreendermos tudo isso, né? Tem que ter, senão desanda. Mas aí até tem uma questão que ele colocou lá que era meritório fazer isso, que televisava somente o lucro imediato dele. Ele falou, olha, não é meritório para ele, mas Deus permite que isso aí vai ter lá na frente, vai ajudar outras pessoas, né? Então, por mais que ele fez só por interesse pessoal dele, para ele talvez não tenha o mérito que ele achava, né? Mas vai ajudar outras pessoas. E aí, de repente, que você comentou assim, algumas pessoas extrapolam isso, né? Utilizam aí com fins militares e tal, até de doença para ganhar dinheiro, né? A gente sabe disso aí, que alguns laboratórios mal intencionados aí às vezes podem, vamos dizer assim, criar um tipo de vírus ou bactéria para depois fazer a vacina, o anticorpo lá e tal, para ganhar dinheiro. Mas tem do outro lado também, ele sim, ele se compromete, mas no fundo, faz que a sociedade reflita sobre isso, né? E outros grupos, né? Dá uma mexida, porque tem que se mexer, né? A pessoa tem que se mexer para contrapor isso, né? Tem um balanceamento disso. Né? Como ele disse ali, Deus é justo, né? Tudo, Deus existe, né? Deus se permite é porque necessitamos ainda, às vezes, passar por essa experiência para nós evoluirmos, não materialmente falando, mas moralmente, como seres espirituais. Interessante esse texto. Achei interessante essa tua colocação, porque eu sempre, quando imagino essa possibilidade, né, essa hipótese de a gente criar esses micro-organismos com esse fim, né, de ter lucro, eu sempre pensei que era uma coisa muito difícil, mas quando você coloca a outra possibilidade do desenvolvimento da inteligência, das reflexões e da solidariedade entre as pessoas, os povos, acho que realmente ainda estamos ganhando, mesmo que seja, né, em coisas difíceis e ruins. Não que deveria acontecer isso, né? Mas se Deus permite que aconteça isso, é porque às vezes ainda nós estamos ainda tão acanhados que às vezes precisa. É que não a guerra, às vezes uma guerra é ruim, horrível a guerra. Mas através depois de uma guerra, sempre por trás vem essas reflexões, essa união,
fraternidade que faz que a pessoa se levante. Então, pô, por que Deus permitiu a guerra? Vocês fizeram. Agora, atrás disso, a própria Segunda Guerra Mundial, ela traz muito isso, né? Que depois existe um divisor antes da Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra Mundial, tanto de coisas que não evoluíram, né? Tanto progresso que aconteceu, tanta... E aí, assim, tudo... Deus está no comando, né? Ele permite, né? Se ele permite, é porque nós precisamos tirar lições. Juliana, quer comentar alguma coisa? Está quietinha hoje? Foi, seu Pereira, eu tô prestando atenção. Tô acompanhando aqui. Queria comentar alguma coisa? Tudo bem? Não, tudo certo. Então tá bom. Mais alguma coisa? Egon? Não, hoje não tem comentário. Obrigada, José. Muito- Foi bem muito bom, né? esclarecedor. Bem bacana, né? Então, já que a Juliana ficou quietinha, ela faz a prece para nós, encerramento. Né, Juliana? Oi, seu Pereira. Hoje eu ia ficar quietinha, quietinha. Então, vamos elevar nossos pensamentos, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por mais esta noite de estudos, de esclarecimentos, que a espiritualidade amiga sempre esteja junto conosco, nos dando forças de proteção e nos auxiliando cada vez mais para adquirirmos conhecimentos, iluminar e clarear nossas dúvidas, para que possamos sempre seguir adiante, evoluindo nosso espírito, trazendo tranquilidade, paz e amorosidade. Que assim seja e que todos tenham uma ótima noite. Então, boa noite a todos. Até a próxima semana. Boa noite. Até. Boa noite.